Eu anotei algumas coisas que vocês falaram aqui para a gente ir para esse segundo bloco, que eu acho que é importante a gente dar uma destacada, que tem a ver com o fato dos sindicatos, de um modo geral, das categorias, sobretudo as que trabalham na escala 6 por 1, comércio, telemarketing, não terem, junto com as centrais sindicais, organizado efetivamente essa luta a partir dos locais de trabalho. A gente sabe que houve panfletagens, o próprio VAT fez várias panfletagens, nós tivemos a oportunidade de fazer aqui na região, no telemarketing principalmente, colagens de cartazes contra o fim da escala 6 por 1, mas aquela organização no local de trabalho ou a partir dos sindicatos, ela acabou não ocorrendo. Como já foi dito, foi uma organização muito via rede social, né? Que culminou com aqueles mais de 3 milhões de assinatura contra a escala 6 por 1, que deu origem ao projeto que está no parlamento. E parece coisa de parlamentares, não é coisa que a categoria, a classe, precisa ser organizada ou se organizar. E conforme já foi colocado aqui, o que acontece é que tem uma juventude grande no mercado de trabalho que sequer sabe o que é isso, né? Organizar. O que é sindicato, assembleia, fazer luta, fazer greve, né? Então, esse é o grande papel de traição das direções, né? Desde a direção máxima, que está no governo central, que é o governo Lula, como já falou o Frodo, e que dirige boa parte dos sindicatos no país, até os nossos sindicatos dirigidos por burocratas que não estão organizando luta nenhuma, não só a luta contra a escala 6 por 1, mas, por exemplo, aqui na região, o telemarketing grande que tem aqui, há uma denúncia que nós, inclusive, estamos fazendo na Sercom, que a maior parte dos micro-ondas não funcionam. Então, as trabalhadoras e trabalhadores, no momento da pausa almoço, não tem onde esquentar a comida. São obrigados a sair, gastar no comércio que está em frente, né? A catraca trava, há controle até da roupa que as pessoas vão trabalhar. Então, as trabalhadoras e os trabalhadores são importunados no local de trabalho o tempo inteiro. O trabalho não é para ser um lugar agradável, é para ser um lugar de competição e concorrência entre as trabalhadoras e trabalhadores e não a solidariedade. Um outro aspecto que foi colocado aí pelo Max, o papel que cumpre o teatro e a cultura na vida da classe trabalhadora e tem deixado de cumprir e ocupar, inclusive porque quem quer hoje uma escala ainda maior, 7 por 0, ou quer tirar a CLT e contratar por hora, são os mesmos que acabam com os parques, acabam com a lei de incentivo à cultura, porque querem a classe o tempo todo trabalhando e não pensando, inclusive, né? E isso também cruza com a discussão ecológica, né? O que era praça, o que era parque é destruído porque as famílias têm que ser dirigidas no pouco tempo que sobra para os shoppings, né? Onde tem lá um ar-condicionado, ou, como nós temos visto, as estações de metrô, principalmente, são verdadeiros shoppings que têm uma clientela cativa, o trabalhador e a trabalhadora, né? No trajeto do trabalho para casa, já passa ali, consome tudo que tem que consumir, né? O mercado, roupa, até salão de beleza para arrumar cabelo, unha, fazer barba, e chega em casa cansado, desmaia, cai na cama. Ah, detalhe, passando pelo lazer e pela cultura que está onde? Dentro do celular, nos streamers ou nas plataformas tipo Facebook, TikTok, com informações muito rápidas, né? Então, isso é muito ruim para a classe trabalhadora em todos os aspectos, né? Mas, por outro lado, isso cansa, e a gente vê principalmente uma juventude que se integrou na luta contra a escala 6 por 1, desde os seus locais de trabalho. Eu não esqueço que aqui em São Paulo nós fizemos, o ano passado, participamos do 1º de maio do VAT, e teve uma galera que saiu do McDonald's, né? Eram moças que passaram no meio da passeata, gritando, participando pouquinho, né? Saíram do local de trabalho e gritando contra a escala 6 por 1. O que significa que, se as lutas forem para o local de trabalho, a classe participa, ela problematiza, ela discute, ela reivindica, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente denunciar aqui, que é a PEC 1226,
12, 20, 26, que é a do Rogério Marinho, lembrando que o Rogério Marinho é aquele mesmo que lá atrás, em 2015, entrou com um projeto no Congresso Nacional também, sobre a escola sem partido. Vocês lembram disso? Há 11 anos atrás. É o mesmo Rogério Marinho. Na época ele estava no PSDB, agora ele está em outro partido burguês, mas o objetivo dele segue sendo o mesmo, né? Que é destruir a capacidade de resistência da classe trabalhadora, colocá-la para trabalhar mais e lucrar cada vez mais sem pensar. Esses são os patrões, né? Então, esse segundo bloco, a gente está querendo ver aqui o seguinte, né? O projeto de lei aprovado na Câmara agora está tramitando no Senado, e os partidos políticos patronais, como vimos, estão tentando fazer modificações que beneficiem mais os patrões e apresentam projetos de mais precarização das condições de trabalho, a exemplo dessa PEC do senador Rogério Marinho, a 12/2026. Como é que vocês estão vendo o papel dos sindicatos, das centrais e do movimento VAT nesse contexto? Quais as perspectivas que vocês estão vendo dessa luta? Tá? A partir das categorias de vocês, da experiência que vocês têm. Aqui agora no nosso painel aqui, inverteu, né? Veio Zapata antes da Priscila, então a gente mantém essa ordem, ou acho que a gente pode inverter, né? Começar pelo Pierrot, voltar Frodo, Max, Priscila, Zapata, pode ser assim? Eu acho que seria bom, né? Inverter essa ordem. Então, quais as perspectivas que nós estamos vendo aí em relação ao papel dos sindicatos, das centrais sindicais e do movimento VAT nesse contexto? Porque, por exemplo, aqui no telemarketing, não sei se vocês sabem, a norma regulamentadora 17, a NR 17, ela determina que atividades repetitivas e atividades, por exemplo, como processamento de dados, que é em banco, telemarketing, a jornada de trabalho semanal não pode ultrapassar 30 horas. Na lei atual, né, na jornada atual, por exemplo, no telemarketing, Sercom, Atento, a jornada é 6x1 com 36 horas semanais, que é o que a ANR permite, em casos excepcionais, estender. E aí, o que acontece? Para adequar a jornada hoje para 5x2, eles estão propondo aumentar a jornada diária e aumentar também o horário de almoço. Eu acho que o Zapata vai colocar um pouco isso, né? Como organizar a classe, e como disse o Frodo, não só pela redução da jornada, sem redução do salário, fim da escala 6x1, mas por todos os demais direitos e necessidades que a classe tem. Né? Quais as perspectivas que vocês estão vendo? Podemos começar com o Pierrot? Sim, sim. Bem, daqui do meu ponto, e de onde eu resido, temos certa organização da parte dos professores. Aqui tem um pequeno sindicato dos educadores da cidade que fazem essas discussões, fazem essas reivindicações sobre em diversas escolas, diversas instituições de ensino aqui. É bem modesto, são um grupo bem pequeno da região toda, que abrange toda a região, então são poucos que se espalham por uma área grande. Mas eu acho que é fundamental quando a gente pensa sobre essa questão do fim da escala 6x1, de, como foi falado aqui mais cedo, de que isso é uma luta da rua. Isso é uma luta que tem que ir para a rua. Ela precisa ser organizada de forma direta e organizada de forma imbatível. Porque é o que me parece, todo o processo que vem acontecendo no Senado, as tramitações, a forma que a extrema-direita tenta cooptar o assunto, tenta colocar espantalhos para serem debatidos e tomarem atenção, todo esse processo rotineiro de se acontecer, de pegar uma pauta importante que nasce do seio do povo proletário e transformar para as formas de um dia. Só mais uma coisa que vai acontecer, só uma coisa que vem acontecendo, como foi falado também. Muitas empresas, muitas pessoas, muitas organizações burguesas já compreendem, de certa forma, que é um pouco inevitável, assim, exato, a contradição, né, das duas palavras,
que a tramitação desse processo e já vão fazendo suas movimentações, já vão fazendo suas adaptações, já vão colocando, já vão reivindicando seus supostos direitos como auxílios, reduções de impostos, etc. Então, eu acho que é fundamental quando a gente pensa nessa luta e pensa nessa organização, compreender o papel do militante e o papel das lideranças proletárias de não deixar de fazer esse processo organizatório para a rua e para trazer o debate para o povo, o diálogo com o povo. Especificamente aqui dentro da minha área, eu tento realizar isso com meus alunos de forma a não ser muito reprimido pela minha instituição, mas para tentar fazer esse processo de diálogo e de organização do consciente deles do assunto. Assim, sempre acompanhando os processos. Já tive algumas pequenas vitórias em relação a mudanças dentro de posturas que muitos estavam tendo dentro do trabalho. Tenho muitos alunos que trabalham em lugares parecidos, pelas mesmas instituições. Então, o diálogo, a organização ali, ela vem se provando efetiva para pequenas mudanças, mais mudanças. E como eu vinha falando no início da minha outra fala, essa questão venho preocupado bastante da cabeça que as novas gerações estão entrando nesse assunto, de um certo imobilismo, de uma certa desesperança, de reconhecer que é assim mesmo e é assim que fica, só piora e o que resta é se virar. Então, acho que é fundamental para a gente lutar contra essa desesperança. Tanto fazer o acompanhamento das discussões formais, de como vai se tramitando, acompanhar, reivindicar a discussão para a gente, mas não deixar que ela caia só na burocracia, que ela não fique fora também das reivindicações na rua. Tem 4 minutos, Pierrot, mas podemos passar para o Frodo e você depois utiliza o tempo, se for necessário, correto? Ok. Frodo? Beleza. Então, gente, tem uma coisa que foi comentada aí no primeiro bloco também, que tem algumas empresas que já têm feito algumas mudanças, né? Então, mercados, né? Eu tenho visto aqui na cidade, por exemplo, e tal. O que eu acho que acontece também, né? Porque por cima, né, tem todo o estardalhaço, o debate, etc. Mas eu vejo bastante, tem vamos dizer assim, uma revolta latente por baixo, que é isso, né? A insatisfação é bastante grande, né? Então, muita gente recusa trabalhos pelo salário, pela jornada, né? Eu acho que existe aí, pode estar se mostrando que existe, vamos dizer assim, um setor da burguesia, né, das empresas, né, médias, grandes, enfim, que está com dificuldade de mão de obra, porque a tal geração Z, né, se fala muito, geração Z, acho que a gente não tem que tratar como geração, tem que falar juventude trabalhadora, quem está entrando agora no mercado de trabalho, como o Pierrot falou, é isso, tem um setor que vai se virar, porque nós brasileiros, vamos combinar, né, a gente aprende a se virar, né, na vida, né, de qualquer jeito, né, como a sociedade burguesa permite, como o capitalismo permite. Então tem gente que é isso, que se recusa, e tem um outro setor que é esse setor, né, que vai aceitando qualquer coisa, né, porque precisa, né. Então, assim, existe também uma dificuldade do lado de lá, mas que deveria se transformar em luta. Eu acho que teria espaço, sim, para que fosse uma luta ainda maior do que a gente viu aí nesse último período. E aí, nesse sentido, né, as grandes organizações que deveriam intervir nisso, na verdade, a maioria delas já abandonou qualquer luta, né, que algum dia tenham feito, né. Então, hoje, a preocupação da amplíssima maioria dos sindicatos centrais e até movimentos sociais é muito mais de manter o capitalismo de pé, de manter os seus privilégios, né, porque são setores que têm privilégios materiais e com isso acabam tomando esse tipo de postura, né. Eu acho que o VAT acaba entrando um pouco nisso, né, porque surgiu como movimento e ao longo do tempo foi virando uma organização, né, deixando de ter esse caráter mais aberto e tendo um caráter mais fechado. E
enfim, por isso chegou onde chegou. E para falar, né, dessas direções também, é isso, né, centrais, principalmente CUT, Força Sindical, né, que são as duas maiores, CTB também, de partidos, né, que a tal a dita esquerda, né, vamos dizer assim, né, PT e PCdoB principalmente, mas inclusive o PSOL, né, já de algum tempo cada vez mais próximo, né, do PT, eles estão completamente integrados, né, ao regime burguês, né, estão aí para defender seus privilégios, para defender seus mandatos. Então a gente deve sim, por um lado, cobrar e exigir que eles se movam, que obviamente que tem uma importância, né, porque são aparatos grandes, tem grana, tem visibilidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo denunciar o imobilismo, né, porque uma central do tamanho da CUT, se ela realmente abraça isso e vai para as bases, era outra história, mas outra história, né, sem sombra de dúvida. Então, acho que é importante a gente tratar mesmo, né, de como que eles funcionam e, obviamente, em cada local que a gente tiver, né, ver ali na especificidade, né. Aqui, por exemplo, né, essa é uma contradição que eu trato bastante com eles aqui. Por um lado, é uma galera que está fazendo essa campanha, né, essa corrente majoritária aqui do sindicato, né, como eu falei no começo, né, que faz a campanha, mas que, por outro lado, defende o governo, né, então fica aquele negócio meio, né, meio no meio do caminho, assim, né, não faz essas críticas, né, às vezes até internamente fala algumas coisas, né, mas que publicamente acaba passando um pano aí bastante grande para o governo. E eu acho que esse debate também, ele traz uma possibilidade de aprofundar, né, a discussão aí com a classe trabalhadora, a partir, né, da questão da jornada de trabalho e dos salários, né, que eu acho que é isso, temos que juntar isso também, mas que é sobre exploração, né, que é sobre o funcionamento da sociedade. Porque a gente é educado desde pequeno que ser rebelde é errado, que o certo é aceitar, é baixar a cabeça, trabalhar em silêncio. É isso, né? Uma diminuição, né, do que é a classe trabalhadora e que, inclusive, essa polarização política atual também serve para isso, né? Para mostrar para as pessoas que falam, ó, aqui você não tem alternativa, né? Ou é isso ou é aquilo e aceita e baixa a cabeça e trabalha e que como se a única saída para as pessoas fosse confiar em alguém que elas elegem, né? Como se a gente vivesse uma democracia de fato, né? Como se você ia a cada 2, a cada 4 anos apertar os númerozinhos da urna, como se isso fosse alguma coisa de democrático, né? Num sistema eleitoral que é cada vez mais antidemocrático, e que aquele antro de podridão, aquele balcão de negócio da burguesia pudesse trazer alguma coisa para nós, né? Quando pode trazer alguma coisa, como esse projeto de lei, é isso, né? É em cima de um monte de manobras e de um monte de interesses escusos por trás. Então é importante a gente aproveitar esse momento também para entrar nesse debate. E como eu estava começando a comentar, né, no primeiro bloco, né, que se a gente não liga essa luta imediata à estratégia para realmente resolver os problemas da nossa classe, porque é isso, né? O fim da escala 6 por 1 é uma medida importante, né? A redução de jornada é uma medida importante, mas que nem de perto resolve todos os problemas da classe trabalhadora. E que é isso, né? Se a gente não entra nesse debate, né? A gente vai estar, a gente que eu digo assim, né? A sociedade vai estar levando mais uma geração da classe trabalhadora ao ceticismo, né? A uma dedicação muito grande, né? Que nem a Pri comentou, e várias pessoas que se dedicaram no movimento, né, perderam dias com a família, panfletando, etc, etc, para chegar lá na frente e falar, pô, mas... 2 minutos, Frodo. Tá. Para chegar lá na frente, olhar e falar, pô, mas fiz todo esse esforço e... né, então, eu entendo muita gente que às vezes fala, parei de me dedicar porque isso não leva a nada e tal. Mas é porque falta isso, né? Falta ter alguma coisa que realmente aponte nesse sentido, né? Sem falar que é isso, né? Toda conquista que a burguesia em algum momento acaba cedendo, ela sempre dá um jeito de burlar, de contornar, de retirar logo adiante, né? Na primeira crise que tem é uma desculpa, né, para tirar tudo, para fazer novas reformas, né, entre muitas aspas. Então, por isso que nesse sentido a gente tem que debater com a nossa classe mesmo, que enquanto quem manda na sociedade forem os patrões, forem esses que enriquecem com o nosso trabalho, é isso que vai acontecer sempre, né? Então, o nosso norte tem que ser de que quem manda na sociedade deveria ser a classe trabalhadora, né? A gente é que produz tudo que existe, né? Eu costumo dizer, cada roupa que a gente veste, cada veículo, cada casa, é a classe trabalhadora que faz. Se a gente produz tudo que existe, se a gente faz a economia funcionar, todos esses produtos circularem,
porque quem manda na sociedade não somos nós. Então é isso, a gente é burro de carga, né? Só serve para trabalhar, produzir, mas não serve para usufruir, não serve para determinar como que as coisas funcionem, né? Então, o nosso norte tem que ser sim, que a classe trabalhadora que tem que mandar na sociedade, com o operariado à frente, né? Quando a gente fala de operariado, estamos falando da classe trabalhadora industrial, justamente por essa importância que tem, o coração do capitalismo é a indústria, né? Uma coisa que é bastante importante é uma greve de estudantes, de funcionários públicos, mas em geral elas conseguem durar mais do que uma greve numa fábrica, porque é isso, né? A fábrica é outra coisa, é onde se produz o valor na sociedade capitalista. Então, né, o operariado tem um peso diferenciado, né? A indústria tem um peso diferenciado na sociedade. Então, é isso, né? Se nós produzimos tudo, nós deveríamos ter o poder, né? E isso sim é socialismo, né? E não as distorções que a gente vê aí de China, Venezuela, Cuba, etc. Perfeito, Frodo. Max? Opa, vamos lá? Eu tinha colocado um cronômetro aqui, já do outro tempo, tá 8 minutos, desde a hora que a gente começou, que eu não soltei ele na minha fala anterior, vou soltar agora para controlar, para ajudar. Não, eu acho que tem bastante coisa aí, né, que foram apontadas, que eu acho importante que os dois companheiros anteriores já trouxeram, mas eu acho que tem um ponto que eu queria começar por aí e depois ir para outros 2 pontos específicos para a discussão, para colaborar, que é, eu acho que tem, né, e tem maneiras, formas, inclusive formas ideológicas que vêm na tentativa de legitimar o que os companheiros falaram anteriormente, de legitimar essa forma de exploração, né? E essa podemos dizer, essa nova forma que se apresenta de uma forma nova, na verdade, né? Mas que a exploração, como a gente já conhece, dentro do sistema capitalista, o trabalho condicionado a esse sistema, etc. Então, eu acho que isso se apresenta para a juventude, a gente trabalha com escola aqui também, né? Então, tem maneiras e formas de linguagens mesmo, de tentativas de legitimação do que é esse momento histórico de superexploração, né? Um dos exemplos é a demonização da CLT e etc., né? Embora tenha vários problemas, eu acho que tem várias questões específicas ali, mas isso a gente vê entre os jovens ali com quem a gente lida. Então, acho que isso é uma das coisas, e aí, novamente, a importância também de travar essa luta nesse campo simbólico, que é o campo onde eu atuo mais diretamente, né, ali na área da cultura e do teatro. Então, tem uma importância grande ali também, né? E até porque ele não está deslocado, né, do que é a realidade diária, mas está imbricado com isso, muitas vezes condicionado, e também numa relação dialética, de condicionar também muitas vezes a realidade. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente conversar e discutir. Agora, eu acho que tem aí várias coisas, né? Aqui vou falar da realidade do funcionalismo, aqui onde eu trabalho como professor aqui no Tabuão. Então, a gente tem, de uma forma mais ampla, acho que a gente vem aí de alguns anos, né? A gente passa pela reforma trabalhista, a deforma, né, trabalhista, a deforma da Previdência, a deforma do ensino médio, que acho que tudo isso está ligado, né? E aí, acho que uma das últimas tacadas que vem discutindo também, que é a reforma administrativa dentro do funcionalismo e os ataques que a gente vem sofrendo, inclusive aqui na cidade, no município, né? Eu acho que essas coisas não é à toa que nesse momento, com todas essas deformas, né, a gente tem uma intensificação das jornadas. Não só são jornadas extremas e intensas, né? São duas formas de alavancar o processo exploratório, né? Tanto intensivamente quanto extensivamente, com cargas
aí horárias diversas, assim, altas e etc. Fora o processo de terceirização, essas coisas que a gente nem está colocando, discutindo isso diretamente, né? A gente passou por um processo lá atrás, havia uma discussão, por exemplo, sobre atividade fim, atividade meio, que deveria ser ou não terceirizado, e que hoje terceirizou tudo, né? Não tem nem essa discussão, não existe mais, é tudo terceirizado. Então, acho que essas coisas todas, elas culminam nesse momento que a gente está de superexploração, e essa forma, e essa reação também que vem da classe, né? De falar, não, precisamos brecar de alguma maneira isso, né? Essa exploração intensa e extensa que todo trabalhador sente. Às vezes a gente não sabe muito elaborar isso, mas a gente sente, quem está trabalhando sente no dia a dia como a coisa funciona. Na hora de pegar o busão e etc., a gente sente essas coisas colocadas aí, né? E aí, aqui, especificamente na nossa área, aqui em Taboão e no funcionalismo, nós, por exemplo, somos instrutores de cultura na cidade. A gente exerce a função de professor, mas estamos num concurso de instrutores. O que isso significa na prática? Significa na prática que a prefeitura consegue precarizar o nosso trabalho e nos pagar muito menos do que deveria. Se a gente não tem plano de carreira, todos os direitos que os professores têm, inclusive o piso salarial, a gente não tem, mas temos todos os deveres que os professores têm. Então, essa é uma luta nossa aqui, né? E tem um agravante ainda, que nós somos horistas, né? A nossa luta aqui também ela passa por esse lugar que nós somos horistas. Então, quanto mais a gente trabalha e recebe por hora, a gente não tem uma jornada fechada. Então, você bateu o ponto que está trabalhando, você vai receber. Fechou o ponto, não vai receber. Então, a gente tem esse... 2 minutos mais. Beleza, eu vou encerrando já. Mas a gente tem essa forma de trabalho aqui. E como a hora é muito baixa, a gente já vem numa luta de aumento dessa hora, do valor dela, para que a gente consiga baixar a jornada de trabalho. Porque a gente, para compensar, muitos de nós, instrutores e instrutores, para trabalhar 10, 12 horas, para ter um salário mais ou menos no mês que fecha a conta. Ou se não, trabalhar aqui e fazer outro trabalho em outros lugares. Agora, isso para a gente é muito nítido, porque a gente está no dia a dia lidando com isso, né? Então, o fim da escala 6x1, a diminuição da jornada de trabalho, isso para a gente faz parte do nosso dia a dia. Agora, a gente tem, olhando para as organizações aqui, aí a experiência que eu tenho com o sindicato é com o sindicato aqui do Taboão. Então, olhando para as experiências que a gente tem aqui, eu acho muito tímida as organizações. Nós temos uma organização que é uma comissão de professores que hoje, às vezes, cumpre o papel que o sindicato deveria estar cumprindo com a nossa categoria. Eu acho muito tímida. Em nenhum momento a gente ouviu o sindicato mobilizar ou falar alguma coisa sobre jornada de trabalho. A gente não ouviu falar sobre escala 6x1, a gente não ouviu nenhum tipo de formação dentro do sindicato. Pelo contrário, quando a gente pediu uma assembleia, a gente foi brecado para ter uma assembleia com a categoria. Então, acho que tem... acho que os companheiros aí já trouxeram, sobretudo o Frodo, no âmbito geral, né, a questão das organizações sindicais, etc. Mas aqui na nossa realidade, eu acho que só corrobora o que foi dito, né? Essa timidez dessas organizações que estão colocadas aí nesse sindicalismo atual, sobretudo aqui em Taboão. Acho que é isso. Perfeito, Max. Priscila? Fala você ou fala o Zapata? Priscila? Pode falar o Zapata na frente, que eu estou arrumando a minha internet aqui, por favor. Perfeito. A gente percebeu que algumas vezes você caiu, está com problemas técnicos, então. Zapata, você. Então, uma coisa que a gente tem que levantar aqui também
É que se a gente está falando de espíritos que elas se exploram hoje, também é algo tipo decorrência do trabalho que foi feito assim, lá atrás, no VAT, antes de 2000, antes de maio de 2005, onde você via trabalhadores se unindo dentro do VAT para integrar panfleto, para pegar assinatura para uma petição. E hoje essa petição, inclusive, essa petição hoje, esses trabalhadores têm mais de 3 milhões de assinaturas. Mas, e ainda, tipo, os trabalhadores, tipo, muitas vezes queríamos trabalhar 8 horas por dia, final do dia, queríamos, ou se não, antes de trabalho. Passava na estação de metrô, passava no mercado, passava em qualquer lugar para deixar o panfleto. E antes, quando chegou, antes do início de 1º de maio, porque eu falo porque eu também já estive no VAT, muito trabalhador pegava, ia procurar o sindicato, ia correr atrás do sindicato. E aí, você vai fazer o quê por mim? Você vai comprar essa briga também comigo? Se muitos sindicatos foram no dia 1º de maio, foi esses trabalhadores que cobraram os sindicatos também. Esses trabalhadores que estavam no VAT, que se uniram com o sindicato. Tinha muito trabalhador que muitas vezes era trabalhador de esquerda, ou também de direita, ou talvez nem de partido nenhum era. Me pegava e falava, cara, eu vou assinar a pet, mas eu vou assinar essa petição, porque é uma pauta, mas assim, ela vai me ajudar a disputar mais tempo com a minha família, vai ajudar a ter mais tempo para poder ir na igreja. Vai me ajudar muita coisa, assim, vai me ajudar a ter mais tempo. Às vezes fazer um trampo, um trabalho, tipo, por fora também, completar minha renda. Né? Que é algo que o trabalhador não pode fazer, porque, pô, infelizmente, não é como a gente fala hoje, nunca, talvez infelizmente você, ou você faz algo a mais, ou você morre de fome. É isso, ou você deixa de pagar uma conta. É uma coisa bem básica, infelizmente. Gente, o mundo real é isso. E aí você pega, tira assim o VAT, em 2024, 2025, foi isso. Um trabalho pesado, aonde tipo teve trabalhadores que não ganhavam nada, mas um trabalho voluntário. Muitas vezes cansados, saíam do trabalho, saíam de seus carros, saíam de seus trabalhos, pô, exaustos, e usariam isso para poder passar em uma estação de metrô, no mercado, para fazer ato, muitas vezes, e conseguir assinaturas. Se hoje a gente está falando de que eles caras se exploram, que é isso. E é importante que a gente não. É muito importante que essa pauta ela venha ser aprovada. Porque a gente fala, se aprovar essa pauta, depois dela vai vir o quê? Depois dela, o trabalho do ganha-força. O trabalho do ganha-força pode lutar por outras pautas. Pode lutar pelo fim, pode lutar por aumento de salário, pode lutar por a redução maior da sua escala de trabalho. Pode lutar por outras condições também. Outras melhorias como saúde, educação. O trabalhador ganha força se ele ganhar essa pauta. É sobre isso que a gente está falando. Sobre... Assim, o trabalhador tem força na base. Base não é assim, não é problema. Base não é problema. Base, todo mundo tem a base, o trabalhador já tem base. O que está faltando, realmente, é as centrais sindicais entenderem que a base, que tem uma base de trabalhadores que está disposta, sim, a ir para a rua. E eles fornecerem mecanismos para que esses trabalhadores possam ir para a rua com segurança. Que não vão perder seus empregos, não vão perder nada. É isso. De abrir o sindicato para fazer assembleia.
já ter sentido do sindicato parar de trabalho burocrático e ir para a porta de fábrica, ir para ação de fábrica. É isso daí que o trabalhador está pedindo. O sindicato fornece essa estrutura. O trabalhador pode pegar e ir para a rua. 3 milhões de assinaturas não sai à toa. Não sai do nada. Não passo nervoso, gente. Você tá faltando mais... Quantos minutos, Sandra? 2:20. 2:20. Passo minha vez pra Priscila. Perfeito, Zapata. Priscila. Então, eu acho que primeiramente a gente tem que entender quem é esse trabalhador. Porque uma coisa que eu observei é que o sindicato não sabia nem quem era a gente. O sindicato, ele não sabe quem é o seu trabalhador, né? O sindicato, ele faz assembleia, ele puxou a audiência pública, só que era um bando de homem branco velho falando dados sobre o fim da escala 6x1, que a grande maioria eram mulheres negras, mas não tinha uma mulher negra sentada ali na mesa, uma mulher negra representando o sindicato. Então, o seu trabalhador, ele não se vê em você, porque você não representa a sua categoria. Então, isso, e outra coisa, hoje o sindicato, ele não vai atrás do trabalhador com o objetivo que o trabalhador participe do seu sindicato, porque o sindicato, ele quer transformar o seu trabalhador em uma massa de manobra também. Pode ser por interesse do próprio trabalhador, mas o sindicato hoje não faz um trabalho de que o trabalhador não só vá na assembleia, mas que o trabalhador entre no sindicato e queira ser um sindicalista também, queira ser um dirigente também. Hoje o sindicato não faz isso, ou a grande maioria dos sindicatos não tem esse interesse. Então, uma coisa que eu conheci nos sindicatos também, o nepotismo. É sindicalista metendo filhos deles lá dentro, que nunca viram uma CLT na vida. E aí, quando eu, trabalhadora, ia fazer reunião com algum sindicato, eu era vista como arrogante, como problemática. Só que eu estava conversando com o sindicalista que já fazia 30 anos que não pisava numa empresa como um CLT, ou eu estava conversando com o filho dele que nunca pegou numa CLT na mão. Então, esse é o problema do sindicato. Então, aí esse sindicato fala, o trabalhador escuta mais o Pablo Marçal do que eu. Óbvio, irmão! Porque o Pablo Marçal, ele tá acompanhando o que o trabalhador gosta de assistir. O que o trabalhador curte, uma Choquei? Ele tá lá, vendo a página da Choquei, tá lá acompanhando. Sabe falar o idioma do trabalhador. E você, sindicalista, você não quer falar o idioma do trabalhador. Não é que você não sabe, você não quer. Então, e não só do sindicato, mas eu vejo isso muito, tanto da esquerda progressista, tanto da esquerda radical também. Então, eu vejo... quando eu saí do VAT, um sindicato me chamou para trabalhar, e eles não me entendiam. Eles me olhavam como se eu fosse uma ET falando. Chegou ao cúmulo do absurdo do sindicalista não entender por que eu surtei lá dentro, quando eles falaram, olha, eu quero que você trabalhe aqui para a gente, mas PJ. Como que você quer chamar uma ativista pelo fim da escala 6x1, uma trabalhadora, e você oferece PJ? Você que é sindicato. Cara, na minha visão de trabalhadora, que o sindicalista tanto adorava jogar na minha cara, que eu não tinha experiência de sindicato, eu acho que entrar no sindicato, cara, tinha que ter um altar da CLT no sindicato. A CLT tinha que ser preciosa para esses caras. Falar pejotização dentro de um sindicato tinha que ser crime, você tinha que sair roxo, quebrado e parar numa UTI. Falar de terceirização para o sindicalista tinha que ter um infarto ali na hora. E o que eu vi foi
E quando eu falo de sindicalista, eu não estou falando sindicalista da base, que muitas vezes está na porta da fábrica, não. Estou falando de coordenadores, estou falando de diretores, estou falando de presidentes que não estão levantando a bandeira da pejotização. Então, se você não combate a pejotização, você não está do meu lado, amigo. Então, quando você coloca, assim como o Sindicato dos Comerciários botou uma faixa fim da escala 6x1, a principal categoria do nosso país hoje é o comércio, é o setor de serviços, e você só me mete uma faixa fim da escala 6x1, e aí, cadê você na porta do comércio, trocando ideia com os trabalhadores, fazendo vídeo, denunciando? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que foi denunciado por arquivar uma investigação de trabalho escravo, cadê você, sindicato falando? Não vi sindicato falando. Aí quando o trabalhador abre a boca e fala, sindicato é tudo vendido pro Lula, Lula é ladrão, Lula é safado. O sindicalista, em vez de defender o trabalhador, ele defende o Lula. O trabalhador, ele tá de saco cheio de Lula, ele tá de saco cheio do PT, ele pode até votar no Lula porque é menos pior. Ele pode até votar no Bolsonaro porque ele está de saco cheio do Lula. Porque o mesmo trabalhador que votou ontem no Bolsonaro, votou anteontem no Bolsonaro, votou ontem no Lula e pode amanhã, essa eleição, votar no Tarcísio. É o mesmo trabalhador. É isso que o sindicato, a esquerda, ainda não entendeu, que é o mesmo trabalhador. Porque esse negócio de esquerda versus direita não está na classe trabalhadora. Não está na classe trabalhadora isso. Então, e uma coisa que eu observei dentro do sindicato é que não entende quem é o trabalhador. Quer forçar que o trabalhador seja uma coisa, que ele não é. Eu coordenando o fim da escala 6x1 no Vida Além do Trabalho, a minha grande preocupação fosse que o trabalhador ele se enxergasse como igual e aos poucos fosse trabalhada consciência social no trabalhador. Então, aos poucos, a gente foi na parada LGBT falar fim da escala 6x1, a gente foi na porta da igreja falar fim da escala 6x1, a gente foi conversar em clube de futebol, porque faltava homens na luta, faltava o trabalhador, homem falando fim da escala 6x1. Porque, obviamente, as primeiras que abraçaram o fim da escala 6x1 foram as mulheres e as IAG. Porque o homem hétero, de direita, blá, 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 não abraçava o fim da escala 6x1. Então, a gente foi na porta de igreja, a gente foi no clube de futebol, foi atrás para falar fim da escala 6x1 para o homem abraçar. E o VAT aconteceu de gente ajudando a gente que falava que era liberal, que falava que era direita, que falava que cagava para política. E eu vejo muita gente falando que o VAT era de pessoas jovens. Não, isso é marketing, cara. A grande maioria das lideranças do VAT eram de mulheres negras e mulheres negras acima de 30 anos. Então, esse negócio de jovem, eu via mais no UP, eu via mais no PCBR. A geração, os adolescentes ou a galera de 18, 19 ia mais para o UP, para o PCBR. Quem estava no VAT é a galera que estava 5, 10, 15, 20 anos no mercado de trabalho e estava com ódio do mercado de trabalho. É essa galera que abraçou o VAT e foi para cima. É a galera que conhece o mercado de trabalho, que conhece o mundo corporativo. Exatamente por isso que sabia usar uma rede social, sabia falar a linguagem do mundo corporativo, sabia que algumas musiquinhas que a esquerda radical levantava nos atos não ia para frente. Sabia as estratégias de marketing, porque quem faz a estratégia de marketing do patrão é o trabalhador. Quem faz a publicidade, as campanhas de tudo do empresário é o trabalhador. E esse trabalhador, quando ele abraça o fim da escala 6x1, ele assusta o empresário, ele assusta a direita. Uma coisa que eu vejo que a esquerda progressista, o PSOL, ele não fala, ele silencia o trabalhador, esse trabalhador evangélico, esse trabalhador cristão que abraçou o fim da escala 6x1, e foi esse trabalhador que estremeceu o Congresso Nacional.
Foi esse trabalhador que calou Nicolas Ferreira, que calou Marcos Feliciano, foi quando a gente chegou nas igrejas. Foi quando a gente começou a estimular que esse trabalhador mandasse foto, fizesse um vídeo. Foi quando esse trabalhador cristão evangélico falou, fim da escala 6x1, que foi onde, quando eu apelidei dentro do grupo, e lá no Congresso Nacional, na minha fala, eu falei que a PEC era a PEC da família. E foi onde os defensores da família, todo mundo que defende a família, falou: é fim da escala 6x1 porque é pela família. Porque a gente tem que ver o que é que o trabalhador quer, quem é esse trabalhador. Então, uma coisa que eu vejo é que todo mundo quer falar de ideologia, todo mundo quer ser o protagonista, todo mundo quer acertar. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que entender esse trabalhador. Eu escutava muito a esquerda radical falar: a gente tem que organizar o ódio. Só que eu, classe trabalhadora, não estou com ódio, porque o ódio, a raiva, me leva à ação. Hoje a classe trabalhadora não tem ódio, não tem a raiva. Hoje a classe trabalhadora está se matando. Eu recebia ligações de pessoas com ideologia suicida. Hoje o nosso objetivo é levar esperança para a classe trabalhadora. Falar que é possível, primeiramente, ter uma vida e depois fazer ele questionar que tipo de vida é possível ele ter, antes de falar da raiva. Para se chegar na raiva, tem muitos passos ainda para chegar. E que o sindicato, a esquerda, está afastado do trabalhador. Inclusive o trabalhador de esquerda que está no local de trabalho. Porque por ele ler um livro, por ele acompanhar um conteúdo, ele se acha politizado, ele se acha acima do outro trabalhador, do colega de trabalho dele. Então, por isso que o mais importante hoje é a gente olhar para o trabalhador como nosso igual, é a gente entender, quando a gente fala fim da escala 6x1, é um recorte de gênero, é um recorte de raça, é um recorte de classe, a gente está falando de pessoas marginalizadas, muitas vezes de sexualidade também, e a gente tem que entender que muitas vezes nem raiva esse trabalhador tem, até a raiva foi tirada desse trabalhador. Concluiu, Priscila? E você gastou o seu tempo que você tinha deixado, por isso que eu não interrompi, tudo bem? Perfeito, gente. Vamos passando aqui para a reta final da nossa live. Só reunir algumas questões que vocês colocaram aqui, antes das considerações finais, né? Sobre a questão da organização por local de trabalho, a organização dos sindicatos. Tem alguns fatos pitorescos ocorrendo, a gente está começando a observar, não sei se vai ser uma tendência. Em Taboão da Serra, está circulando um abaixo-assinado para que o sindicato convoque a assembleia de campanha salarial. A data base foi 1º de maio, e tem um movimento de base do funcionalismo em luta que se organiza e exige que o sindicato faça uma assembleia. E ele não fez assembleia de campanha salarial esse ano, inclusive soltou uma nota na página do sindicato dizendo que não vai atender demanda de nenhum grupo. Somos associadas e associados. Fenômeno interessante que ficamos sabendo que no Rio de Janeiro, a UERJ, que está em greve, e é uma greve de funcionários, alunas, alunos e professores, é uma greve geral da universidade. Para que a greve ocorresse, houve um abaixo-assinado para que o sindicato convocasse a assembleia. Olha que interessante. Isso que está sendo dito, que foi dito aqui por vocês, em relação aos sindicatos, é uma realidade. Sindicatos burocratizados, sem nenhuma participação da base, sindicatos que não vão aos locais de trabalho. A gente tem costume de fazer piquete de jornal, panfletagens aqui na região, no telemarketing. Na fábrica o pessoal já conhece a gente mais, mas muita gente vem perguntar: vocês são um sindicato? Não, não somos do sindicato. O sindicato não vai aos locais de trabalho. E aí tem uma outra questão importante, porque a organização de base, a organização por local de trabalho, primeiro tira a trabalhadora e o trabalhador do isolamento, né? Um pouco que a Priscila falou, porque no isolamento você adoece. Tira do isolamento, coloca que o problema é coletivo e a categoria, a classe ganha força.
o que nós vimos em relação à luta contra a escala 6x1, quando estava sendo coletadas assinaturas, fazendo piquete, panfletagem, é que a gente via a classe forte, estamos lutando, vamos conseguir. É um crime o que essas direções burocratizadas, traidoras, fazem, porque, na prática, fortalecem o patrão, porque coloca a classe sem luta, recuada e aguentando tudo que vem para cima. Conforme colocou o Frodo, a luta não é só contra a escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho. Agora, a luta da nossa classe em torno das suas necessidades nos coloca em direção à destruição do capitalismo. Por quê? Uma piada interessante que rolou recentemente foi a seguinte: quando os trabalhadores começam a explicar, não, tem que reduzir a jornada, inclusive porque a tecnologia evoluiu muito, e o que acontece? Em vez de reduzir a jornada de trabalho pelo aumento da tecnologia, o que a burguesia fez foi demitir em massa. Todos os processos de trabalho hoje têm um número muito menor de trabalhadores com uma jornada muito maior. E aí, óbvio, como disse a Priscila, e já foi colocado aqui, Zapata, o objetivo da redução da jornada de trabalho é para as trabalhadoras e trabalhadores terem vida, ter tempo para ficar com a família, para ir para a igreja, para passear, para descansar. Ocorre que as empresas não só não querem isso, como estão aumentando e jogando uma parte na miséria. E aí, quando os trabalhadores começam a argumentar, há patrões que falam o seguinte: quando vocês tiverem uma fábrica, quando a fábrica for de vocês, vocês fazem desse jeito. Por hora é nossa, e a gente está dizendo, não dá para fazer. E, na prática, isso significa o que foi colocado aqui pelo Frodo. A nossa luta é pelo poder e pelo controle das empresas e da produção. Porque enquanto essa classe de capitalistas parasita, que não trabalha, depender do nosso suor e esforço da nossa classe, é isso que eles vão fazer: cada vez mais trabalho, cada vez menos salários e guerras, como a gente tem visto em Gaza, né? Agora no Irã, invasão da Venezuela, domínio dos países, recolonização, né? Então, é muito importante a organização do local de trabalho, porque é isso que faz a trabalhadora e o trabalhador sentir a sua força, que é a força coletiva. E como a gente costuma dizer aqui em Taboão para um presidente do sindicato que tem aqui burocrata, o patrão tem que ter medo dos trabalhadores. Tinha que ter medo do sindicato. E não tem, porque é um tal de tapinha nas costas, senta junto para comer, senta para negociar a nossa vida, os nossos direitos, e senta no parlamento e elogio para cá, elogio para lá, e ajuda a tirar a voz da nossa classe, não serve para nada. Nós estamos precisando lutar, nos organizar para retomar o sindicato, conforme o Frodo falou aqui, que foi feito ainda durante a ditadura militar, né, quando os sindicatos eram dominados por pelegos, né, a serviço da ditadura militar, e veio todo um movimento de oposição contrário, e reivindicar processo de luta, como está ocorrendo hoje, sim, na Bolívia, né, essa luta organizada da classe trabalhadora lá. E a luta é pela revogação da reforma da Previdência, revogação da reforma trabalhista, enfim, a luta para que a classe sinta a sua força e veja que pode tomar o poder e governar, porque debilitado como nós estamos, só podemos ser explorados e ser massacrados. É isso que essas direções traidoras estão ensinando para a nossa classe, né? Então, é bastante importante essa luta no marco de toda uma luta que a classe precisa fazer, e nós, revolucionárias e revolucionários, temos que apontar o caminho, né, que é a tomada do poder, que é o controle da nossa sociedade. Então, podemos partir aqui, porque a gente não consegue estender, podemos marcar outro bate-papo como esse, importante, né? Outro debate para colocar essas experiências que nós temos. E aí eu proporia aqui que a gente passasse para as considerações finais, 2 minutos para cada um fazer as considerações finais e a gente encerrar a live, pode ser? Voltamos no sentido anti-horário de novo?
Zapata, Priscila, pode ser assim? Sim, pode ser. Então vamos lá, no sentido da tela aqui. Zapata, 2 minutos, considerações finais. Bom, fazendo minhas considerações finais, tipo, tem escala 6x1, a gente tomou aqui, já tá numa decisão final, já tá numa reta final, que é o Senado, Congresso. O que o trabalhador agora pode esperar daqui por diante? É da gente fazer a pressão mesmo. É a pressão que tem que ser feita e não somente na internet. É voltar aquele trabalho de 2014, 2015, de Tecnovate. Voltar aquele trabalho pesado, realmente. Aquele trabalho de base mesmo. E fazer ação, fazer movimentação, manifestação, ato, a rua. É esse trabalho aí que tem que ser colocado. A gente tem uma ação concreta e uma pressão firme para a aprovação desse ano, para a aprovação não somente da Ciência 6x1, mas também para a luta de outras pautas que são muito importantes para o trabalhador. E é muito importante também o trabalhador passar a cobrar o seu sindicato 10 segundos. Passar a ser mais passar a ser mais presente, a cobrar mais presença do sindicato. É sobre isso também. Perfeito, Zapata. Priscila? Bom, acho que é importante dizer que eu, como uma mulher e irmã mais velha, periférica, a gente dessa geração, né, 30 a mais, a gente cresceu sendo órfãs, né, de mães vivas, porque a gente não teve esse contato com os nossos pais, a gente não teve contato com as nossas mães, a gente não teve um contato de uma família, e isso já é uma quebra do ser humano, né, quando isso acontece. Então, é muito importante trabalhar a autoestima desse trabalhador, é mostrar para esse trabalhador que ele pode, né? Não ficar esperando heróis. Não existe heróis. Ninguém vai vir salvar você, né? Não vai ter um político que vai ser um pai que vai vir te salvar. Não vai ser uma diva, não vai ser um capitão que vai te salvar. Quem vai te salvar é você. É muito importante a gente também falar da responsabilidade individual que eu tenho na luta, né? Que a luta se faz em coletivo, mas individualmente cada um tem sua responsabilidade, né? Porque e juntos, isso é um movimento, juntos é uma organização, porque hoje a gente está vivendo uma crise de ficar terceirizando a minha responsabilidade para um político, a minha responsabilidade para um influencer, para uma liderança. Então, é muito importante hoje a gente falar que não existe heróis, ninguém vai te salvar, ao mesmo tempo se falar da nossa autorresponsabilidade. Perfeito, Priscila. Max? Opa! Primeiro agradecer aí ter participado, acho tem companheiro e companheira que eu conheci hoje aqui, né? Que eu não conhecia, a Priscila, o Frodo. É um prazer conhecê-los e ouvi-los. Eu acho que é isso, né? Acho que agora continuar nessa luta pelo fim da escala 6x1 e com todas essas outras demandas que a gente tem, né? Que não é só o fim da escala 6x1, mas são as questões salariais. É isso, a gente tem uma defasagem, uma queda do poder aquisitivo do trabalhador. Acho que tem exemplos, como o companheiro citou lá da Bolívia, mas a gente também teve os exemplos aqui, né? A luta dos indígenas contra a Cargill, por exemplo, que deixou claro para a gente quando eles trucam, a gente tem que pedir 6 e a gente tem que ir para cima, não recuar ou conciliar.
E aí só assim a gente consegue a vitória. Então, acho que também a gente tem que fazer outras conversas dessas, porque eu acho que o assunto, o sindicato, seria muito bom a gente discutir, né? Ainda mais, tem gente com mais propriedade aqui para falar sobre isso, mas eu acho que seria uma coisa interessante para a gente. É isso, gente. Obrigado aí por essa conversa. Perfeito, Max. Frodo? Primeiro agradecer aí o convite aí, né, do William e da Sandra, da companheirada aí do Goi. Eu acho que para fechar, né, pega aí um pouco do que a Pri colocou sobre em quem que a gente tem que confiar, né? Então, a gente tem que pressionar, tem que denunciar, tem que mobilizar, né, nessa etapa agora da luta, né, que o projeto foi para o Senado, mas sem nenhuma confiança de que eles são alternativa para nós, né? Então, assim, para nós da Voz Operária, inspiração para nós tem que ser, como colocou o Max, nessa luta que foi contra a Cargill e contra o governo Lula, né? É importante dizer, porque, né, a galera fala muito, mas o Congresso é de direita, o Congresso isso, o Congresso aquilo. Mas a privatização do Tapajós não foi projeto de lei, foi decreto. Ou seja, foi diretamente pelo governo. Então, assim, quando eles querem, eles têm condição de fazer, né? Não faz porque não quer mesmo. E como a Sandra comentou também, né? A gente tem que se inspirar na resistência que a peãozada na Ucrânia está fazendo, a invasão russa desde 2022, com um governo que é entreguista, que até agora não entregou tudo, mas que não é um governo de confiança, né? O Zelensky fez uma reforma trabalhista no meio da invasão da Rússia, né? Um negócio assim, né? Uma traição gigantesca. Os palestinos que vêm resistindo ao sionismo de Israel já há quase 80 anos, né? E agora, né? Nesse ataque que Israel adoraria que fosse o ataque final e não consegue fazer a faixa de Gaza, né, se dobrar por completo. A resistência que fazem os trabalhadores da Venezuela e do Irã, que por um lado, né, são países que estão sendo atacados aí pelo imperialismo, mas que por outro estão debaixo de regimes, estão embaixo aí de regimes ditatoriais que perseguem gente de luta, que perseguem sindicalistas, que prendem, que, enfim, né, que é isso que faz os regimes da Venezuela e do Irã. E agora Bolívia. Então, assim, gente, pesquisem informações, pesquisem na internet que você consegue achar o que está acontecendo na Bolívia, porque é, mais uma vez, né, uma luta, assim, gigantesca, né, que mostra que a classe trabalhadora, quando está unida, ela pode fazer muito, desde uma luta por salário, por direitos, passando por um projeto de lei, até o objetivo central, que é isso, né? Se não for nós mandar no mundo, é isso, a gente vai estar fadado a cada vez estar pior, e talvez nem o planeta Terra tenha mais condição de ter vida, né? Porque o que o capitalismo está fazendo é exatamente isso, né? Perfeito, Frodo. Pierrot? Bem, agradeço a presença de todo mundo aqui, bom conhecê-los, alguns eu já conhecia. Acho que todo mundo falou muito bem, diversos tópicos foram trazidos, né? Com certeza são matéria para discussões futuras que a gente pode aprofundar. Acho que algo que ficou muito claro dentro de toda essa conversa, e ficou muito evidente, é a necessidade de mobilização, a necessidade da disputa de mente, disputa de corações e disputa ativa, de estar na rua, de ter enfrentamento, de colocar a vontade do proletário na sociedade e manter essa disputa, manter a todo momento, não deixar se desvanecer em leis, em pequenas mudanças, em acordos, em narrativas, em marcas, em partidos. Então, acho que cada vez mais essa discussão sobre a escala 6x1 e seu fim, apesar de parecer, dentro da grande mídia, que as coisas se encaminham para um fim, para uma resolução, cada vez se mostra mais um assunto ativo para ser discutido. E é isso. Perfeito, Pierrot. E nós aqui, em nome do GOI, Palavra Operária, agradecemos a participação da camarada Priscila, do camarada Zapata, do camarada Max, do camarada Frodo e do camarada Pierrot. Esperamos que esta live que fizemos com o tema a luta contra a escala 6x1, pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, tenha contribuído para as reflexões que nós precisamos fazer para garantir e assegurar a organização da nossa classe e a construção da direção revolucionária da nossa classe.
cada luta, cada pequena luta ou cada grande luta precisa estar dirigida à construção da direção revolucionária da nossa classe, que vai conduzir a nossa classe à luta contra o capitalismo e à construção de uma sociedade socialista, né, controlada completamente pelas trabalhadoras e trabalhadores. E a gente vai ter oportunidade, já tem a sugestão aí de fazer um tema sobre os sindicatos, né? A gente vai querer convidar quem participou hoje, né? A experiência aí do Frodo em direção sindical, e com toda essa experiência também que estamos tendo com os nossos sindicatos, como colocou a Priscila, a gente tem aí outros temas para explorar mais para frente, para refletir também. Então, agradecemos a participação de vocês e encerramos aqui essa tarefa que a gente se dispôs, né, de fazer essas reflexões e reunir a nossa experiência. Tranquilo? Muito obrigada e até uma próxima live. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.